Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de aquecimento. Eu sou a Thaisline Silva, para quem está chegando e acompanhando a live agora, para quem já está comigo aqui em todos esses dias, né, já me conhece, já está me acompanhando. E hoje o tema pode mudar completamente o seu jogo no leilão e você vai ter um outro olhar antes de arrematar um imóvel de leilão da Caixa. Porque no tema de hoje a gente vai falar como vender imóveis de leilão em tempo recorde usando o Minha Casa Minha Vida, as regras do Minha Casa Minha Vida. E essa é mais uma live de aquecimento, nossa última live de aquecimento para nossa imersão Multiplicando Patrimônio com Crédito em Imóveis de Leilão, que vai acontecer nos próximos dias. Quem não se inscreveu ainda, vai clicar no link da descrição aqui embaixo, já vai se inscrever, imersão gratuita, porque essa série de lives de aquecimento estão acontecendo para que você chegue na imersão comigo e absorva o conteúdo sem ter um monte de dúvidas, sem ficar perdido. Então é importante essa preparação. Porque conteúdo de leilão e financiamento é um universo de informações. Eu estou trazendo para vocês aqui, né, as principais, dividir aqui as lives com assuntos realmente relevantes que vão te preparar para a imersão, para você aproveitar ao máximo o conteúdo gratuito que eu vou trazer para vocês, tá? E lá na imersão eu vou te mostrar tudo que você precisa saber para arrematar imóveis com financiamento, outras formas de alavancagem, de levantar recurso para arrematar esses imóveis e principalmente como usar as regras de financiamento para vender esse imóvel mais rápido. Porque nada adianta arrematar barato e ficar com esse imóvel agarrado depois. Ou simplesmente estudar de leilão, saber fazer a viabilidade de compra, mas não sabe ainda para quem vai vender e fica totalmente dependente de um corretor ou correspondente, sendo que a análise de venda deve ser feita antes mesmo de você arrematar o imóvel, tá? Então, o conteúdo de hoje já vai te deixar afiado para isso. Para lá na imersão você tá comigo lá aprendendo ainda mais. Combinado? Gente, no tema de hoje, olha só. Quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, nossa, Minha Casa Minha Vida é o tipo de financiamento mais conhecido hoje no Brasil, né? Quem não conhece o Minha Casa Minha Vida? E aí, quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, o que que vem na sua mente primeiro? Quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida? Quem quiser pode falar aí. O que que vem na nossa mente primeiro e da maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas, principalmente o cliente que vai comprar imóvel, compradores. Quando fala de Minha Casa Minha Vida, a primeira coisa que vem na mente é imóveis populares. Pensa comigo, aqueles conjuntos habitacionais, casinhas, blocos, prédios, né? Vem o governo, programa do governo federal, não é isso que é o que foi, né, o que o programa começou dessa forma, realmente, né? Quando fala de Minha Casa Minha Vida é subsídio, que a pessoa ganha o imóvel, enfim. Então vem isso na nossa mente, né? Só que o programa Minha Casa Minha Vida, ele deixou de ser só isso há muito tempo. Principalmente com as novas mudanças, com o novo Minha Casa Minha Vida classe média, que agora financia imóveis de até R$ 500 mil pelo programa. O Minha Casa Minha Vida ele vem sofrendo mudanças já há um bom tempo, né, pessoal? Olha só, quando mudou o governo, era o governo Lula, né, que teve a criação do programa, veio o governo Bolsonaro, mudou o nome do programa para Casa Verde e Amarela, quem lembra, né? Mas era a mesma coisa, só mudou o nome. Depois o Lula voltou com o nome do Minha Casa Minha Vida de novo, mudou, ENP, novo programa Minha Casa Minha Vida. Então, assim, virou uma comédia isso, essa mudança de nome. Gente, eu lembro disso, nossa, como correspondente, essa transição, porque assim, já é fixado na cabeça das pessoas, o Minha Casa Minha Vida. Quando mudou para Casa Verde e Amarela, e não tô aqui questão de política nada, tá, gente? As pessoas, elas não se habituavam com o nome Programa Casa Verde e Amarela. Não, isso não colou muito, né? Porque o Minha Casa Minha Vida ele já é um nome muito forte, gente.
Então as pessoas já conhecem o Minha Casa Minha Vida por esses motivos que eu falei com vocês. Eu tenho certeza que na sua cabeça já, né, veio aí na sua mente isso também, porque realmente é o popular do Minha Casa Minha Vida, como as pessoas conhecem, é dessa forma, né? E teve essas mudanças, mas enfim, hoje, depois de sofrer várias mudanças, o Minha Casa Minha Vida, né, contempla, em resumo, né, imóveis novos e usados de até R$ 500.000 e para pessoas que têm renda de até R$ 12.000. Ou seja, essa nova faixa do programa trouxe para o mercado, e essa mudança ela aconteceu que há uns 3 meses que foi lançado, né? Foi abril que foi lançado Minha Casa Minha Vida Classe Média, ou seja, ele ainda não está totalmente operante no mercado. Por quê? Para que as construtoras comecem a fazer lançamentos de empreendimentos, tem todo um processo de adequação. Então, esse recurso está ali, está financiando, mas ainda não deu boom. Mas ele já vai acontecer com a demanda de procura. E quando a gente fala de leilão, onde que o leilão encaixa aqui? Totalmente. Por quê? Gente, o Minha Casa Minha Vida, ele é o principal e vem crescendo cada vez mais motor do crescimento no mercado imobiliário, principalmente nesse ano de 2025. Pra vocês terem uma ideia, já representa mais de 50% dos lançamentos de construção e 47% de vendas residenciais só no primeiro trimestre de 2025 de todo o resultado de financiamento e de vendas em 2025. Estou trazendo dados desse ano ainda para vocês, né? Mas a Minha Casa Minha Vida, ele sustenta o mercado imobiliário hoje de construção civil. E o que desencadeou esse programa crescer cada vez mais? Obviamente que desencadeou na quantidade de imóveis vindo a leilão. Se vocês forem pegar os anos aí de 2000, eu vou trazer na imersão com mais detalhes para vocês, tá? Vou trazer dados ali para vocês entenderem. Mas nos últimos anos o programa cresceu tanto e nunca se emprestou tanto no mercado, nunca financiou tanto, que consequentemente óbvio que o número de inadimplência iria subir. O que é inadimplência? Para quem não sabe, né? Só contextualizar, porque são termos que a gente utiliza no dia a dia, né? Em bancos, o volume de pessoas que não pagam, né? Que estão perdendo o imóvel. Então, quanto maior a inadimplência, pessoas que não estão conseguindo pagar, que estão devendo para o banco, esse número aumentou muito. Então, o que acontece? Com a alta da inadimplência, consequentemente, o volume de imóveis vindo a leilão nos últimos 3 anos é absurdo, né? E nesse ano de 2025 ainda a retomada não parou. O ano de 2026 a gente vai ter muito imóvel entrando ainda, fora o que está disponível hoje na Caixa Econômica. Mas isso é uma consequência natural quando se empresta em alto volume, normal. Mesma coisa que você, se você tiver uma loja. Se você vende muito, aqui na minha região acontece muito isso, gente, vendendo crediário. Não sei se na região de vocês acontece isso, mas na minha região tem. Então, se você tem muito cliente, a tendência é que você tenha maior volume de pessoas que vão atrasar a parcela, que não vão pagar aquela dívida. Mesma coisa no financiamento. Então, o que desencadeou essa quantidade de imóveis hoje, grande maioria na Caixa, foram imóveis retomados que lá atrás foram financiados pelo Minha Casa Minha Vida. Então, por aqui, arrematante, você já tem que começar a entender. Thaís, eu tenho que entender do Minha Casa Minha Vida? Tem. Você tem que entender o mercado. O que está acontecendo no mercado? O que aconteceu lá atrás que está refletindo hoje? E o que está acontecendo hoje que vai refletir lá na frente nos meus investimentos? Porque quando você decide investir no mercado imobiliário, você não pensa só no hoje, é a longo prazo. Então, um investidor de sucesso no mercado imobiliário tem que dominar, tem que estar por dentro do que está acontecendo no mercado. Você, arrematante, né? Você é um investidor no mercado imobiliário. É primordial você entender esses cenários da Caixa. Então, o Minha Casa Minha Vida, ele faz um papel importantíssimo no leilão hoje. Porque graças à quantidade, não tô falando que graças à desgraça alheia não, tá gente? Pelo amor de Deus. Mas presta atenção comigo, pega esse raciocínio.
Se não tivesse se emprestado tanto pelo programa, não teria hoje tantas oportunidades para você mudar de vida, mudar a sua vida, tá? E aqui é importante a gente falar disso porque o leilão, gente, e até pegando esse gancho aqui, né, graças ao que aconteceu lá, não é para soar mal aqui, ainda bem que teve, não é isso. Mas olha o papel do leilão que é importante. O leilão, ele é tão importante quanto, tá? Quando a pessoa perdeu o imóvel, porque pensa comigo, tá gerando algo para a economia dobrado do que quando essa pessoa comprou o imóvel lá atrás. Porque hoje você compra, então você lucra, você tem mais dinheiro no mercado, você está movimentando o mercado. Você vende, quem compra de você está realizando um sonho. Compreendem comigo? Que leilão não é só comprar e lucrar, que o movimento que isso acontece no mercado é essencial para a nossa economia. E o Minha Casa Minha Vida, ele tá lá como forma, né, do porquê que tá acontecendo tudo isso hoje. E não só isso. O Minha Casa Minha Vida, agora que você está comprando esse imóvel de novo, ele vai ser fundamental para que você venda esse imóvel com velocidade. Vai ser importantíssimo. Porque a maioria dos imóveis que saem leilão da Caixa, que você compra, se você for hoje lá no site da Caixa, a maioria são imóveis que vão ser vendidos em até 500 mil. Ou seja, o perfil comprador, o público-alvo, vai ser justamente quem pode comprar pela Minha Casa Minha Vida. Thaís, e o que isso tem a ver com a minha arrematação? Tudo. Por quê? Não adianta você só fazer viabilidade de compra porque está com desconto aquele imóvel. Principalmente, gente, arrematação à distância. A arrematação à distância ainda tem que ter esse cuidado ainda maior quando se vai fazer uma viabilidade de entender naquela região onde eu vou comprar aquele imóvel, quem é o perfil comprador e qual é a demanda daquela região. Vamos lá, quando você vai arrematar um imóvel, o que você faz? Você faz uma pesquisa mercadológica. Se você já é arrematante, se você já está no mercado, se você já estuda, você sabe o que eu estou falando. Se você não sabe, você está começando agora, a pesquisa mercadológica é, quando eu analiso um imóvel que eu vou arrematar, o que eu vou analisar naquela região? Valor de mercado, localização desse imóvel, não é isso? Liga lá para o corretor da região. Ou se você está na região, você vai analisar isso. O que está perto desse imóvel? É uma área de risco? Quanto que eu vou vender ele? Mas sabe por que os arrematantes esquecem? De fazer uma pesquisa de demanda. Corretor, como está a demanda para esse tipo de imóvel? As pessoas estão financiando? Tem muita construção nessa região? Por quê? Se tiver um volume maior de construção nessa região, eu sei que o meu imóvel vai demorar um pouquinho mais para vender. Porque a condição do Minha Casa Minha Vida hoje para comprar um imóvel novo é muito melhor do que comprar um imóvel usado. Você sabia disso? Que há diferença do Minha Casa Minha Vida para imóvel novo e imóvel usado? Tem diferença, gritante. Na cota de financiamento, no orçamento liberado, no subsídio. Então, se você arremata um imóvel numa região onde tem muita construção, muito empreendimento, você vai competir, vai ser muito difícil competir com os construtores. Estão entendendo? Por que você tem que entender do Minha Casa Minha Vida? E o Minha Casa Minha Vida muda o tempo todo. Hoje tem orçamento, amanhã não tem, hoje mexe no subsídio, mexe na faixa de renda, mexe na cota de financiamento. Você tem que estar por dentro de tudo que acontece. É fundamental você saber sobre o Minha Casa Minha Vida antes de arrematar um imóvel, para você não dar esse vacilo. Tá? Conseguiram compreender? É muito importante. Então, antes de arrematar, quando eu olho para um imóvel hoje, eu consigo saber nessa região quanto que a Caixa está liberando para essa região de financiamento. Como está a demanda de construção dessa região? Qual que é a média de renda das pessoas ali daquela localidade? Isso são perguntas que você precisa fazer ao corretor quando você vai fazer uma viabilidade ou com quem está te ajudando ali, quem
estar te ajudando a fazer ali a viabilidade, a pesquisa de mercado daquela região. É fundamental você entender isso antes, certo? Hoje, gente, o segmento do Minha Casa Minha Vida, ele tem um público, né, de renda até 12 mil reais, certo? E falando aqui de imóveis usados, essas faixas, elas incluem classes que têm maior poder de compra, que no caso são classe média, quem vai ter renda ali de 8 a 12 mil, tá? Então, essa demanda hoje dessas pessoas de 8 a 12 mil é uma demanda muito alta, inclusive, e a gente no último ano aí, nos últimos quase 2 anos, esse público praticamente ficou sem poder de compra. Agora, com Minha Casa Minha Vida classe média, aumentou o poder de compra dessa galera, as pessoas ficaram mais animadas em comprar imóvel. E os baixa renda, que é ali o faixa 1, 2 e 3, isso é a maior demanda do mercado hoje. Isso tem demanda em qualquer lugar e nunca vai parar. Porque o sonho hoje da família brasileira é o quê? Ter o seu imóvel próprio, conseguir financiar minha casinha pelo Minha Casa Minha Vida, não pagar aluguel, pagar a parcela da minha casa. Compreendem? Então, quando você arremata o imóvel de leilão, você precisa, antes de mais nada, fazer a viabilidade de venda com foco no Minha Casa Minha Vida. Por quê? A maioria dos imóveis caixa vão ser vendidos pelo Minha Casa Minha Vida. Beleza? Muitos arrematantes pensam, né, compram ali sem pensar no comprador do imóvel. E aí, o que que acontece? Fica na estaca de zero, né? Comprei, coloquei na mão do corretor, mas o corretor não sabe também. Faço o anúncio, não coloco as informações atrativas para esse público, porque o que que atrai esse público? Eu vou trazer lá na imersão para vocês modelos de anúncio, tá? Não percam a imersão, gente. Isso aqui é só um aperitivo, tá? Na imersão eu vou trazer que tipo de anúncio, quando eu vou anunciar um imóvel, que seja nas plataformas digitais ou na imobiliária, quais informações atraem esse público do Minha Casa Minha Vida? Valor de parcela, entrada, renda. Quanto mais facilitado for e quanto melhor for a informação, mais você vai atrair a pessoa certa que vai comprar aquele imóvel. Mas para isso, o que você precisa fazer? Precisa saber fazer uma simulação do Minha Casa Minha Vida. Precisa saber qual a faixa do Minha Casa Minha Vida vai atender aquele imóvel que você está comprando. Então tá, estou arrematando um imóvel de 150 mil na região X. Quanto de renda a pessoa precisa ter no mínimo para comprar esse imóvel de mim? Quanto de entrada ela vai ter que dar? Quanto vai dar a parcela? É basicamente você já saber quem vai comprar o imóvel de você, você só não tem o CPF da pessoa para já fazer o contrato de compra e venda. Mas você já vai ter na sua mente exatamente quem vai comprar esse imóvel. Vocês entendem que tem essa lacuna no mercado de leilões hoje? Porque você vai para garimpagem, para arrematação e lá no fundo você tem essa incerteza para quem eu vou vender esse imóvel. Começa aqui. O segredo está aqui. Antes de arrematar, você precisa saber simular no site da Caixa. Fazer ali, né? Meus alunos têm um checklist que eles preenchem com as informações e vai criando a ficha ali do perfil comprador, porque já manda aquela ficha para o corretor, assim, ó, a pessoa tem que ter renda mínima de X, ter entrada de X, e é isso aqui de parcela, já compara com o aluguel da região, pronto, já sabe o perfil ideal. Senão fica queimando cartucho com um cliente que chega com o nome sujo, às vezes não tem renda comprovada, e aí não sai do lugar, não vende, fica aquele negócio parado. Talvez arremata o imóvel numa região que não está tão boa para arrematar naquele momento, porque talvez não tenha orçamento, a cota de financiamento é diferente, tá? Então, saber o público ideal que vai comprar o seu imóvel, você saber em qual faixa do Minha Casa Minha Vida aquele imóvel seu se enquadra, é fundamental você saber fazer isso antes de arrematar. Thaís, eu tenho que virar correspondente então? Não. São regras básicas. O que eu trago para vocês é justamente aquilo que vocês precisam saber fazer antes de fazer uma viabilidade. Ah, Thais, mas o correspondente faz isso para mim, o gerente faz. Para que eu vou aprender isso? Tá, vamos exemplificar. Você está em casa,
fazendo viabilidade num sabadão à noite ou no domingo que você vai ter tempo, porque você trabalha a semana inteira. Correria, filho, esposa, ou quem tá aqui que a mulher tem marido, filho, casa para cuidar, com o tanto de função que nós temos no nosso dia a dia. A garimpagem é algo que você tem que ter tempo para fazer. Fazer a viabilidade, buscar o imóvel. Você vai fazer isso muitas das vezes no final de semana ou à noite. Aí sabe o que você fica esperando? Porque, na verdade, hoje os arrematantes nem fazem isso, gente, porque esse conhecimento eu não vi ninguém ensinando no mercado. Não tem. Se tiver alguém, vocês me mandam depois no direct, mas não tem, tá? Que é porque todo mundo ensina da compra, do desconto, do lucro. Mas, pera, quem vai comprar esse imóvel? Esse imóvel meu vai ser vendido com certeza de forma financiada. Quem que é o perfil comprador? Meu imóvel está em qual faixa da Minha Casa Minha Vida se eu for vender? Nessa região, como é que tá? Ninguém faz isso. E aí, você na correria do dia a dia, o tempo que você tem para fazer uma viabilidade é à noite ou no final de semana. Você acha que o correspondente da Caixa vai parar em cada imóvel que você está analisando e fazer isso para você? Vamos ser honestos, né, gente? Não vai. Não vai. O correspondente é seu parceiro para executar a operação que você precisa. Mas a sua viabilidade e a autonomia é você quem tem que administrar esse risco. É o que eu sempre falo aqui, arrematante tem que saber um pouco sobre tudo. E a parte do financiamento do crédito é fundamental e é a lacuna que hoje existe no mercado. Certo? Então, sem essa análise prévia, mesmo que o imóvel seja barato, você pode não vender esse imóvel rápido. E ele ficar agarrado ali, seu lucro ficar empacado, tá? Então, é fundamental que essa análise seja feita antes da arrematação. É o que eu chamo de viabilidade de venda, que eu vou trazer com mais detalhes na imersão para vocês e fazer realmente ali na prática, usando o simulador, trazendo mesmo o imóvel. Por isso que é importante essa live de aquecimento, porque você já vai chegar lá sabendo o que eu vou estar falando, tá bom? Vamos lá. O que Minha Casa Minha Vida hoje nos imóveis usados? Por que imóvel usado? Vamos lá. Quando você arremata um imóvel de leilão, você vai vender esse imóvel de forma financiada e ele vai se enquadrar nas regras do Minha Casa Minha Vida imóvel usado e não imóvel novo, tá? Já até pegando o gancho, outro dia eu recebi um vídeo de um player ensinando a arrematar imóvel na planta, né, que nunca teve morador, para enquadrar aquele imóvel como novo. Não existe isso, tá, gente? Não tem como ser feito. Já pegando aqui. Imóvel de leilão sempre vai ser enquadrado como imóvel usado, tá? Vamos lá. Hoje, imóvel usado. Cada região do Brasil tem uma cota máxima de financiamento no Minha Casa Minha Vida. Olha isso que eu vou falar aqui com vocês. As regiões hoje, Sul e Sudeste, a cota de financiamento do Minha Casa Minha Vida é menor. Já nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a cota de financiamento ela é 80%. Mas isso depende das faixas do Minha Casa Minha Vida. Hoje, Minha Casa Minha Vida tem 4 faixas, faixa 1, 2, 3 e 4. O faixa 1 e 2, tá? Faixa 1 e 2, o financiamento é de até 80%, ou seja, o comprador precisa ter ali 20% de entrada. Estou vendendo um imóvel por 100 mil, então ele tem que ter 20 mil de entrada ou menos, porque ele vai ter subsídio, então o subsídio entra como entrada no financiamento. E quem tem mais subsídio é faixa 1 e 2. O faixa 3 vai ter uma mixaria de subsídio, não dá nem R$1.000, tá? Então, nem conto como tem, tá? Mas é a faixa 1 e 2. O faixa 3 e 4 é para quem já tem renda maior. Esse público, além de ter uma taxa de juros um pouco maior, dependendo da região, a cota de financiamento é menor. E olha só, o faixa 3 e 4, gente, na região Sul e Sudeste, o faixa 3 está financiando até 65%, então esse cliente tem que ter 35% de entrada. E no faixa 4, ele tem que ter 40% de entrada, porque o financiamento é de 60%. Agora vem comigo. Você sabendo disso, se você quer arrematar a distância, porque a gente sabe que hoje no leilão não tem fronteira, você tem que se arriscar, você tem que
buscar oportunidades em outros lugares se na sua região não tiver imóveis disponíveis. Se fosse para você analisar hoje um lugar para você buscar imóveis, entendendo já sobre a venda, qual região você acha que você tem mais liquidez e que você vende esse imóvel mais rápido? Região sul e sudeste? Principalmente para imóveis nessa faixa de preço, entre 270 até 500 mil? Não. Na região sul e sudeste, não seria o lugar assim que eu olharia em primeiro momento. Posso achar boas oportunidades? E tem? Sim. Mas se eu quero liquidez, se eu quero vender rápido, eu vou arrematar nas regiões Nordeste, Norte ou Centro-Oeste. Porque eu sei que ali a cota de financiamento está maior do que nas outras regiões. Conseguiram entender? Isso, gente, é uma das estratégias. Eu não estou falando aqui que você tem que fazer isso e que você tem que arrematar só na região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, não, tá? Não é isso. Eu estou trazendo para vocês um outro olhar do Minha Casa Minha Vida, para você entender que você precisa dominar as regras, para que antes da arrematação isso seja feito de forma estratégica, você já entendendo que você vai ter uma liquidez, vai vender rápido, que você já sabe o perfil comprador, que isso vai te ajudar. E você não vai ficar mais focado na arrematação só na viabilidade que você já está acostumado a fazer. Porque isso influencia totalmente a velocidade da venda desse imóvel. Então, conhecer essas informações é estratégico, tá? E lá na imersão, eu vou fazer a viabilidade de venda com vocês na prática, simulando. E aí, a cabeça de vocês vai dar mais um boom, tá? Olha só, o mercado fala de Minha Casa Minha Vida, mas é raro quem ensina como adaptar a viabilidade de venda com base na faixa de renda. Valor de entrada, a renda, a demanda por região, tá? Então, tudo isso que eu trouxe aqui para vocês é fundamental, porque o Minha Casa Minha Vida ele vai continuar sendo um motor. Ele vai continuar sendo um motor para gerar mais imóveis de leilão para vocês arrematarem e para vocês venderem esses imóveis. O seu diferencial vai estar como arrematante e olha, poucos arrematantes dominam esse conhecimento, né? Eu já trouxe para vocês exemplos de clientes, quem me acompanha mais tempo já viu, mas na imersão vou trazer casos ali reais de alunos, clientes que dominam essas estratégias, que já fizeram mais de 80 arrematações por ano usando isso, esse ensinamento, esse conhecimento, tá? Então, o meu diferencial hoje no mercado é exatamente esse. Porque eu sei que tem muita gente muito boa ensinando de leilão, gente, mas é aquilo que eu vou repetir, a lacuna do crédito. Esse detalhe do financiamento, que muda completamente o rumo de uma arrematação que você vai fazer. Se você ainda está inseguro, você ainda não começou nesse mercado, é porque você não domina isso. Você tem medo. Então, isso aqui vem para alimentar ainda mais o seu conhecimento sobre leilão, para você fazer arrematações mais assertivas, para você escalar mais, para você acelerar a venda e aumentar cada vez mais o seu ROI, o seu lucro e chegar onde você quer, que é realmente mudar de vida, não é mesmo? Então, isso aqui que eu estou entregando para vocês é só uma pontinha, só um aperitivo do que a gente vai ter na imersão, multiplicando patrimônio com crédito, né? E eu vou abrir a central de dados para vocês, trazer muitos dados, onde a gente vai mapear o Minha Casa Minha Vida por faixas, por cidade, entender o poder de compra local, montar a viabilidade de venda mesmo e calcular o ROI, tudo, tá? Que eu vou trazer para vocês dentro da imersão. Então, já garante sua vaga, clica no link aqui da descrição, tá? Para não perder de forma alguma o que eu vou trazer para vocês nos próximos dias, tá? Então, o que acontece? O grande segredo hoje é esse. Vender rápido o imóvel de leilão é entender o comprador antes mesmo de arrematar. Eu só não tenho o CPF, vou repetir, tá? Eu só não tenho o CPF. Imagina você arrematar um imóvel, saber fazer a viabilidade e também já saber o perfil de cliente comprador para entregar na mão do corretor. Não deixa o corretor fazer isso, gente.
Não é obrigação dele, você tem que ter autonomia sobre a sua operação. Ninguém cuida melhor do seu dinheiro do que você mesmo. Você tem que administrar os riscos, afinal de contas você é um investidor no mercado imobiliário. Não é só arrematar imóvel de qualquer jeito. O universo do Minha Casa Minha Vida é muito forte, com uma demanda muito grande de financiamento, é acessível. Só que você precisa saber usar isso a favor do seu lucro, a favor do seu negócio, dominar essas regras, tá? Muito importante, nossa, muito importante você dominar as regras do Minha Casa Minha Vida, tá? E olha, essa foi a nossa última live de aquecimento. Antes da imersão, todo o conteúdo que eu trouxe para vocês no decorrer desses dias, nessas lives, é fundamental para que você chegue preparado lá na imersão, onde nós vamos realmente destrinchar tudo, eu vou trazer passo a passo. Vão ser dias intensos que eu precisava trazer esse conteúdo de aquecimento para você chegar lá já preparado, tá? A Thaís está aqui fazendo uma viabilidade de compra e venda com financiamento Minha Casa Minha Vida e eu já entendi como isso faz diferença nas minhas arrematações, esse conhecimento. Eu já entendi que cada região tem uma cota diferente de financiamento. Eu já entendi que eu preciso fazer isso antes de arrematar e que não posso depender do correspondente ou do corretor para fazer isso. Eu já entendi que eu tenho que saber qual faixa do Minha Casa Minha Vida, o meu imóvel se enquadra naquela região. Eu preciso saber qual é a demanda daquela região. É realmente fazer uma viabilidade de venda, não só de compra, como todo mundo te ensina por aí, tá? Gente, eu quero agradecer muito essa jornada comigo até aqui. Quem esteve comigo até aqui nessa jornada, nesses dias intensos de live de aquecimento, que eu preparei com muito cuidado cada conteúdo, para realmente na imersão vocês absorverem muita coisa, aprenderem ainda mais comigo, tá? Então agora é o momento. Garanta sua vaga aqui no link da descrição. É gratuita a imersão, vai ser online, vão ser dias aí de onde a gente vai desbravar essa questão do crédito ainda mais, tá bom? Encontro vocês nos próximos dias na nossa imersão, tá? Muito obrigada a todo mundo que esteve comigo até aqui. Tchauzinho para vocês.